Podemos se assentar, meus irmãos? Abrimos as nossas Bíblias no livro de Efésios, a carta, a epístola do apóstolo Paulo a Éfeso, capítulo de número 6. Louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão Nicola prepara um louvor para quinta-feira, viu? Faz tempo que o senhor não louva. Capítulo de número 6. A partir do verso de número 1, diz assim, irmãos: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Agora se atente do verso 6 em diante, que diz assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que cada um, eu estou no verso 9, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e estás no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aí. Glória a Deus. Meus irmãos, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Efésio, ao povo de Éfeso, a cidade, Paulo, ele está em um momento de exortação. Paulo, neste texto, em especial no capítulo de número 6, vai falar sobre a armadura, vai dizer tantas coisas boas, mas quando Paulo começa a se referir sobre as armaduras de Deus, ela vem depois de alguns mandamentos, de alguma exortação. Paulo, quando está terminando o capítulo de número 5, para entrar no capítulo de número 6, Paulo está exortando as mulheres, dizendo como elas devem ser dentro do seu lar. Paulo começa a exortar as mulheres, dizendo que elas devem ser tementes ao Senhor, devem ser submissas ao seu esposo, dentre outras coisas. Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas devem ser exemplo para as mais novas. Até aí tudo bem. Só que quando Paulo começa a escrever o capítulo de número 6, Paulo vai dar uma orientação dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais, porque esse é o primeiro mandamento: amar o pai e a mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Aí Paulo vai dizer: e os pais também não provoquem a ira dos filhos, não façam com que os seus filhos venham pecar. Seja sábio, tenha sabedoria que desce do alto. Até então tudo bem, Paulo está ensinando, está exortando.
Só que quando Paulo começa a escrever o verso de número 6, aí Paulo me chama a atenção. Porque ele começa a dizer, não servindo à vista, ou seja, não faça nada para querer mostrar para alguém. E isso, irmãos, é algo interessante. Porque ele vai dizer, não busque agradar aos homens. Não faça nada para querer se mostrar para alguém. Mas quando você for fazer alguma coisa, Jesus está te vendo. Você não precisa fazer algo querendo mostrar para o pastor, querendo mostrar para o obreiro, querendo mostrar para o diácono. Tudo quanto você for fazer, saiba que você está fazendo para Deus e não para os homens. Aí aqui começa a apertar algumas coisas, a qual Deus havia falado em meu coração neste dia de hoje. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos. Na verdade, isso não vem de agora. Isso vem desde lá de trás, desde lá de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, e sucessivamente. As pessoas, elas fazem algo, desejando e esperando receber coisas em troca. Eu vou fazer uma boa ação, porque aí o irmãozinho, fulano de tal vai ver, vai me elogiar. Parabéns, olha. Quem aqui nunca fez algo para mostrar para outra pessoa que estava fazendo algo certo? Eu já fiz isso. Isso são pessoas que buscam o interesse próprio. Ninguém teve coragem de levantar a mão, mas não tem problema. Ou só eu fiz isso aqui. Mas o que Paulo está dizendo é, você não precisa estar à vista. Ninguém precisa te ver para saber o que você está fazendo. Aí Paulo vai dizer, porque você está fazendo para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazei de coração, que é a vontade de Deus. Na igreja, nós precisamos falar da igreja, porque é onde nós cultuamos as terças, quintas e domingos e sábados também. Nós precisamos entender que tudo quanto nós fazemos diretamente para Deus. Cada um sabe a posição a qual foi chamado. Nós tivemos uma reunião aqui falando acerca dos deveres dos obreiros, sobre as doutrinas fundamentais, sobre os rudimentos, como um obreiro deve se portar, como ele deve agir, qual deve ser a sua conduta. E nós vamos, breve, começar a fazer um estudo aqui de obreiros. Mas já vamos começar nessa introdução para os próximos episódios de um estudo de obreiro. A primeira coisa que você precisa saber, você não precisa se mostrar para ninguém. Não precisa ser quem você não é. Você precisa ser aquilo que você é. Não adianta querer chegar aqui e pregar igual o Gabriel. Não adianta chegar aqui e querer pregar igual o Jorge. Deus te chamou para ser você. Se Ele fosse te chamar para ser igual o Jorge, o seu nome não seria fulano de tal, seria Jorge. Começou a ter uma briga, Gabriel, dentro da igreja, porque as pessoas estavam dizendo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo, porque Paulo... Aí quando Paulo chega na igreja, fala, mas que bagunça é essa? Quem é de quem aqui? Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Calma aí, gente. Nem Paulo, nem Apolo, ninguém é maior do que ninguém. Um plantou, o outro regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Nós somos de Deus, porque foi Ele quem nos resgatou. Então nós precisamos entender que em certos momentos da vida, a chave, irmão, precisa dar uma apertada em alguns parafusos que estão soltos. Nós precisamos deixar, como vai dizer Paulo, de ser meninos inconstantes, levados por vento e rodas de doutrinas que são vãs. Paulo, quando está exortando a igreja, Paulo não está exortando para dizer eu tenho autoridade. Paulo está exortando para dizer a gente precisa chegar mais longe. Paulo, quando fundou a igreja, em uma das suas viagens missionárias, Paulo implantou a semente. Que semente é essa? A semente de Cristo, porque Cristo é o agricultor. Como eu falei aqui na terça-feira passada, nós somos apenas os ramos, as varas, mas a videira verdadeira tem um nome. Que nome é esse? Jesus Cristo. E Ele vai dizer, todo aquele que estiver enxertado em mim, e eu nele, este dará fruto.
João capítulo de número 15 vai dizer: e o nosso Pai, que vai cultivar, Ele espera o quê? Que você dê frutos, muitos frutos, mais frutos ainda. Essa é a vontade de Deus. Agora, Paulo, ele está dizendo: não fique à mostra. Irmãos, eu tenho um grande problema com isso. Se isso for um pecado, eu já vou dizer aos irmãos. Você quer me deixar irritado, irmão? É a pessoa chegar e falar: então, eu fiz isso aqui tudo sozinho. Miserável. Porque quando foi fazer, estou fazendo para o Senhor. E no primeiro momento oportuno, eu fiquei aqui tantos dias. Ninguém me ajudou. Pronto, bebê chorão agora, é? Então aí, gente. Você está fazendo para algum homem aqui te reconhecer pelo que você faz? Ou você está fazendo para Deus? Jesus, ele vai dar um ensino. Ele vai dizer: não seja como os hipócritas, não seja como os fariseus, e o que a sua mão direita fizer, não deixe que a esquerda veja, porque eles se reúnem e começam a estender as mãos no meio da rua para demonstrar que estão orando. Mas vocês, quando forem fazer isso, faz o seguinte: entre dentro do seu quarto, lugar de intimidade, feche a porta para que ninguém veja, e aquilo que você faz no secreto, Deus também revelará, e Ele vai te mostrar. Você não precisa se amostrar para ninguém. Não adianta você querer ser aquilo que você não é, irmão. Seja você mesmo. Aí, eu tenho um certo problema com isso. Porque o irmão, quando faz, ele faz para Deus, mas quando ele tem a oportunidade, ele fala: eu fiz. Miserável, você fez o quê? Não, eu bati o prego na parede ali. Se não fosse eu, misericórdia, irmão. Gente, eu fico nervoso com isso. Porque a pessoa, ela está fazendo para se mostrar. E aí eu começo a entender que existe alguns fogos que ele logo apaga. É mais conhecido como fogo de palha. Você riscou um fósforozinho e acendeu, mas daqui a pouco apaga. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem base, não tem alicerce. E aí pessoas desse tipo, obrigado, Gabriel, Deus abençoe, que faz para se amostrar, ela quer receber algo em troca. Ela quer ser aplaudida. O que Paulo está dizendo aqui é: não servindo à vista. O que ele está dizendo? O que você está fazendo não precisa mostrar para ninguém. Não procure agradar aos homens. O Paulo está dizendo isso no verso de número 6. Abre aí para mim, Heitor. Não servindo à vista, ou seja, não fique à mostra para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, que é a vontade de Deus. Se nós fizermos de coração, irmão, não tem por que nós nos gloriarmos de algo. Eu não vou me gloriar por aquilo que eu não posso fazer. Paulo vai dizer: eu não me glorio de nada. Não posso me gloriar. Paulo, muitas vezes as pessoas olham e dizem: Paulo é isso. Paulo vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro, servo de Cristo, demonstrando o quê? Fiz tantas coisas, mas sou o menor, e nem procuro ser o maior. Não precisa mostrar o que ele faz ou deixa de fazer. E o que vai demonstrar o que ele faz mesmo, são os frutos que vai ficar. Então nós precisamos entender que quando nós começamos a semear no reino de Deus, o que vai demonstrar as nossas obras, são os frutos. Que frutos são esses? Aí a gente vai entrar sobre aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer sobre as condutas dos obreiros, sobre a conduta dos diáconos, sobre a conduta dos presbíteros, dos pastores, dos líderes. São os seus, em outras palavras, o seu testemunho, aquilo que vai ficar. Aí,
Paulo vai dizer, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, verso 7. Servindo de boa vontade, irmãos. Quando Paulo fala servindo de boa vontade, aqui, não nessa igreja aqui, mas se fosse em outro lugar, ia ter biquinho, irmã Natasha. Porque tem pessoa que faz não querendo fazer. Eu vou fazer então. Tá rindo, né, Heitor? Quando Paulo está dizendo servindo de boa vontade, irmãos, não faça por obrigação. Porque você não está fazendo nada para o homem. Jesus vai dizer algo interessante. E ele diz, tudo quanto você quer que façam para você, faça primeiro. Seja o primeiro a fazer. Eita, irmãos, esse negócio aqui é complicado. Mas vamos lá. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Vamos lá. Tudo quanto você fizer no reino de Deus e para Deus, você vai receber, não do homem, mas de Deus. Seja você obreiro, seja você diácono, seja você presbítero, evangelista, pastor, querubim ungido, quinta pessoa da Trindade, seja você quem for, Deus vai te recompensar. E aí eu pergunto a você, Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Não. Mas se você vai receber do Senhor todo o bem que fizer, aí a gente vai entrar um pouco lá em Apocalipse, dizendo que as obras não salvam ninguém. Ué, eu vou receber do Senhor todo o bem que eu fizer, mas a obra mesmo não salva? Não salva, irmãos. Ela não salva. Então não adianta você achar que você é bonzinho e dizer, eu faço boas coisas para você. Irmão, cuidado. A obra não salva ninguém. Você precisa fazer para Deus. De boa vontade. De boa vontade. Porque se não for de boa vontade, irmão, posso dizer, é sacrifício de tolo. Eu já fiz muito sacrifício de tolo, irmão. Misericórdia. Teve uma vez que eu entrei em um propósito de jejum. Eu fiquei 1 ano sem beber refrigerante, irmão. Nossa, que propósito bom foi esse. Sabe o que mudou na minha vida, irmão? Nada. Porque eu continuava sendo a mesma pessoa, irmão. Eu só não bebia refrigerante. Eu já cheguei a fazer jejum de Daniel 21 dias. Só comendo batata. Misericórdia. Quando chegou no 5º dia, a missionária quase infartou dentro de casa. Sabe o que mudou na minha vida, irmão? Nada. Por que não mudou nada? Porque a minha conduta continuou sendo a mesma. O meu posicionamento continuou sendo o mesmo. Eu só falei, pai, vou fazer um jejum aqui agora de Daniel, não vou comer carne, e vai ser desse, irmão. Foi igual eu estou falando aqui para vocês. E vocês estão rindo porque não foi vocês. Aquilo não me edificou em nada, aquilo não me acrescentou em nada. Por quê, pastor? Porque embora eu estava em jejum, eu não estava lendo a Bíblia, eu não estava orando, eu não estava buscando. Aí como Deus vai mudar alguma coisa na minha vida, sendo que eu estou fazendo para dizer, estou em jejum? Quando alguém vier me oferecer refrigerante, William, não posso. Por quê? Estou de jejum. Hã? Pronto, que abestado é, irmão. Misericórdia. Mas isso são coisas que ensina a gente. Isso são coisas que vai nos ensinando. Quem aqui nunca fez uma bobagem dessa? Ô irmão, tomo café, não posso, porque estou de jejum atribulado. Isso é coisa do cão. Preparou uma mesa bem no dia que eu estou de jejum. Né? Quantas vezes, irmão? Não, Deus, eu estou com só um
belisquinho aqui, daqui a pouco eu volto ao meu jejum de novo. Oh, irmão, misericórdia. Agora tem dia que eu fico de jejum forçado, irmão. Mas são coisas que nós vamos amadurecendo, sabendo que a gente vai receber do Senhor. E quando a gente entra aqui em receber, é até algo interessante que eu vou dizer aqui para vocês, que quando eu comecei a ser dizimista, lá quando eu aceitei a Jesus, eu tinha um pensamento tão estéril, infrutífero, porque eu dizia, eu vou dar 100 para ganhar 200. Estou investindo. Não. O reino dos céus não é um banco de investimento igual ao da terra. Eu vou dar 100 para receber 200. Não existe isso com Deus. Por isso que durante uma boa parte, eu fui um mau administrador. Muito mal. Porque eu dizia, vou me sacrificar, vou dar 100. Eu vi tantas pessoas contando testemunho, dizendo, irmão, aquele dia eu tinha R$2 no bolso, eu ofertei, fui embora para casa, achei um bolinho de dinheiro. Quando eu contei tinha 300, eu falei, rapaz, eu preciso fazer igual. Ó Deus, ó, tô dando aqui, ó. Eu tô falando sério, eu fiz isso. Alguém já fez aqui igual eu? Gente, eu tô passando vergonha sozinho hoje aqui. Opa, levanta a mão aí, Adelaide, levanta a mão então, você só vê que não foi só eu que fiz isso. Tem mais alguém aí que quer levantar a mão? Vai, irmão, aproveita. Vai, Jorge, levanta a mão aí, gente. Vocês riem, né? Porque não era vocês. Por isso vocês dão risada. Mas, o que eu quero dizer para o que eu quero dizer para vocês, gente, é um culto de ensino, mas são coisas que a gente aprende. Gente, presta atenção. Se você que oferta e dizima e entra em propósito, irmão, nunca faça um propósito para receber algo material. Não faça essa besteira, não faça essa bobagem. Eu vou entrar em um propósito aqui de X para vender a minha casa. Irmão, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu vou entrar em um propósito para trocar de carro. Irmão, não faça isso. Você deve buscar não as coisas terrenas. Por quê? Porque Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai dizer, o que é terreno, a traça, o ferrugem, o ladrão roubam. Mas quando você começa a buscar as coisas que são do alto, que vêm do céu, aí eu digo a vocês, lá vocês alcançarão grandes coisas. Por quê? Porque o ladrão não vai roubar, a traça não vai enferrujar. Não, essas coisas não podem ser comparadas com as coisas da terra, não podem ser comparadas com o que tem preparado para nós no céu. Então quando nós começamos a buscar tudo aquilo que é material, nós deixamos o que é espiritual de lado. Aí Jesus vai dizer algo interessante, vai dizer, buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo é, enquanto você busca o que vem do céu, eu cuido do que é da terra. Enquanto você busca de Deus aquilo que você precisa, Deus acrescenta na sua vida, conforme a sua necessidade. Porque Deus, irmãos, você acha que Deus quer ver você perecer? Você acha que Deus quer te ver infeliz? Você acha que Deus quer que você viva uma vida de vergonha, de derrota, sendo não um bom exemplo, mas um mau exemplo, onde as pessoas olham e dizem, ó o crentezinho ali, vive na pindaíba, vive pedindo. Irmãos, hoje eu fui fazer uma entrega, e aí a mulher disse assim para mim, eu já logo identifiquei que era crente. Não devia fazer isso, né? Mas eu identifiquei pela sua vestimenta, pela sua conduta de falar, e uma Bíblia do pregador pentecostal bem em cima da bancada, e outro rapaz todo arrumadinho, devia ser obreiro. Aí quando eu entrei, eu falei, fulana de tal. Ela, moço, calma aí.
Senhor está destruindo um casamento. Eu falei, como é que é? É, moço. Eu falei, por quê? Porque essa mulher, ela fica comprando um monte. O marido dela veio aqui e falou que vai separar dela. Porque ela fica comprando um monte de coisa. E o Senhor está contribuindo para que o casamento... Eu falei, minha irmã não. Eu falei, moça, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é espírito de compulsivo. É uma pessoa que não tem controle. Ela falou assim, moço, mas você está contribuindo. Eu falei, sabe o que a Bíblia diz que está aí na sua bancada? Digno é o trabalhador, digno é o obreiro do seu trabalho. Eu estou trabalhando. Ela falou, você conhece? Eu falei, pois é. Se ela tem um problema de compulsivo, isso aí é problema dela. Eu estou trabalhando e eu sou digno do meu salário que eu vou receber. Aí, se ela terminar o casamento, eu não posso fazer nada. Eu só estou entregando. Oxi, e eu tomo a atitude da pessoa, vai lá e compra. Irmão, se comprar é bom. Claro que é bom. Eu vou entregar. Mas eu tenho alguma coisa a ver com o casamento da mulher vai acabar porque ela está comprando. E agora, é tudo culpa do inimigo. Não, agora é culpa do pastor. O pastor está fazendo entrega. Irmão, eu tenho alguma coisa a ver com isso aí? Eu já vou entregar. Eu já fiz entrega na casa do Davi. Eu já fiz entrega na casa do irmão André com a Miriam. E eu sou culpado de alguma coisa, irmão? Eu falei, se sinta honrado, porque o seu pastor veio trazer a sua encomenda. Meu pastor veio, mas veio trazer a sua encomenda, irmão. Só encomenda hoje. E vem abençoado, Aí, irmão, se quiser fazer um cafezinho também é bom, viu, irmão? Mas, vocês estão entendendo? Às vezes as pessoas começam a atribuir algumas coisas e começam a fazer uma salada de fruta que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, irmão, quando você for fazer algo, não faça esperando receber algo em troca, não, né? Sabei que receberá do Senhor tudo o que for bem, seja servo, seja livre. Vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso que estás no céu. Para com ele não há acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas. Seja você rico, seja você pobre, seja você... Irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus, nós somos iguais. O que muda é a sua conduta e a sua postura. Diante de Deus, por quê, pastor? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, como que a pessoa vai se parecer mais com Cristo do que a outra? Tem como? Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, tem como uma pessoa ser mais parecida com Deus do que a outra? E aí, Natasha, tem como? Vai, Gabriel, você está meditando aí? Eu não sei se você está meditando ou se você está pescando. Fala aí, Gabriel. Depende, irmãos. Se for de fisionomia, porque se Cristo não faz acepção de pessoas, então está todo mundo no mesmo lugar. A maior prova disso Paulo vai dizer que somos todos membros de um corpo, a qual Cristo é a cabeça. Se nós somos membros deste corpo, um membro depende do outro, e nós precisamos um do outro. Agora, quando nós falamos, tem como você demonstrar que uma pessoa é diferente da outra, mas se todas são a imagem e semelhança, tem. Porque algumas pessoas são vistas como filhos de Deus, e outras, criaturas. Aquele irmão que é a imagem e semelhança de Cristo, que anda no caminho torto, na vida torta, ele é filho de Deus? Ele é criatura. Ele é criatura. Aí ele vem dizer, eu também sou filho de Deus, né? Vou tomar uma. É filho de Deus? Um dia eu trouxe um culto de ensino lá na outra igreja, irmão. Graças a Deus que não tem aqui. E eu falei, irmão, a pessoa quando ela aceita Jesus, ela precisa mudar as suas atitudes. O que roubava, não rouba mais. Aí o irmão falou, depende, pastor. Eu falei, como é que é?
Gente, depois vocês perguntam para a missionária Letícia, no meio da igreja. A mulherzinha lá que era noiva dele, fez assim. Ele falou assim, pastor, mas você falou que tudo quanto for fazer, faça em nome de Jesus, eu vou roubar em nome de Jesus. Eu não sei se eu fiquei com mais vergonha ou expor a noiva dele, porque, irmão, o negócio foi feio lá. Mas eu vou fazer em nome de Jesus, pastor. Irmão, é igual uma piadinha que eu vi esse dia aí, não sei se foi aqui na igreja, foi em algum lugar aí que eu ouvi. Foi essa semana. O cara falou assim, Deus disse que, há um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Foi aqui, né? Foi aqui, foi o Jorge, foi o Jorge. E aí? Aí o cara falou assim, vou acordar cedo para ir trabalhar, saiu de casa às 5 horas da manhã. Aí o bandido veio e roubou ele, falou assim, mas Deus não ajuda quem cedo madruga então. O bandido acordou às 4. Foi o Jorge que contou isso aí? Foi o Jorge? Quem é que estava comigo? Foi isso aí que ele postou, né? Aí, gente. E aí, gente? Gente. Irmão, tem coisa que não dá, gente. Não dá. Era uma piada, né, servo de Deus? Gente do céu. Presta atenção, gente. Vamos lá. Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 14. Olha lá. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 14. Trazei a estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada se aproveitam, e sã para a perversão dos seus ouvintes. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos lá. 2,14. 2 Timóteo 2,14. Gente, é cada coisa que a gente vê. Traze a essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada se aproveitam, e são para perversão dos seus ouvintes. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro, que não tem, viu, Jorge, do que se envergonhar. Você que começou com isso aí, Senhor de Deus. Outra coisa, que maneje bem a palavra da verdade. Isso aqui, irmãos, isso aqui é sério. Tem muito obreiro aí, desculpe a palavra, desqualificado para o cargo que está. Isso chega a ser, isso chega a ser vergonhoso, irmãos. Isso chega a ser vergonhoso. O cara se apresenta como um tal, na hora que, aqui não, graças a Deus, irmãos, diante de Deus, aqui não tem pessoas assim. Mas, se você for dar uma volta aí em algumas igrejas aí que o povo fala que as igrejinhas rebeliadas, irmão, é cada coisa que acontece. Gente, de irmão sair correndo, subir na pilastra, dizer que Deus está usando. Gente, de irmão levanta o altar, pega a cadeira. Gente, apresenta-te como aprovado, que maneje bem a palavra. Me mostra onde é que está isso aí, gente. Procura-te. Paulo está dizendo, gente, procura. Se você não achou, procura de novo. A se apresentar diante de Deus. Não é diante dos homens não, diante de Deus. Aprovado. Como um essêncio agradável. Como um obreiro. Que não tem de que se envergonhar. Que maneje bem a palavra da verdade. Não adianta ser obreiro e não saber manejar a palavra da verdade. Só falar aquilo que convém a si, ao seu ego, ao seu orgulho, a você mesmo. Irmão, pode parar. Púlpito, igreja,
Não é um lugar onde você fica chorando as suas pitangas falando da sua vida. Aqui é para falar de Deus na presença de Deus. Se for para falar da sua vida, liga para o bonde da Luluzinha e faz a fofoca lá. Aqui não. Aqui você precisa falar de Deus. Porque se nós não nos gloriamos por essas coisas, por que eu vou falar de mim? Agora, se for algo para edificar, um testemunho, você tem total liberdade. Mas para chegar aqui e ficar falando igual eu já vi. Ai, a minha filha, eu acordo de madrugada, minha filha está orando. Irmão, eu já vi. E para a infelicidade da pessoa, eu trabalhava de Uber no tempo da pandemia. Quando começou a sair o retrocesso da pandemia, os baile funks começaram a atracar, que teve uma confusão gigantesca com o Dória. Aí a mulher falou assim, eu acordei de madrugada, irmãos, contando um testemunho. E a minha filha estava orando, 3 horas da manhã. Sabe o que é mais engraçado? Naquele dia eu estava fazendo Uber, sabe onde que eu vi a irmã? No baile funk. Como que eu vou chegar para a mãe e falar isso? Irmã, sua filha não estava orando, não. Sua filha estava pulando um muro. Que eu vi. Teve uma que infelizmente caiu no meu aplicativo. Quando ela viu que era ela, cancelou. Sabe o que era pior? Era adolescente da mocidade da igreja onde eu era pastor. Sabe quem foi o errado? Eu. O pastor que ofereceu carona para minha filha, não. Ela chamou o aplicativo e caiu no meu. Eu tenho ele como amigo, mas ele não. Gente, volta lá um verso lá, Heitor. Que maneje bem a palavra da verdade. Evita falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. Tem coisa que não precisa nem comentar. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era já feita, e perverteram a fé de alguns. Tem gente, irmão, que vem para a igreja, fala que viu Jesus descer na terra, Satanás não sei aonde, aí a pessoa não vai para a igreja, ainda sai falando mal da igreja, desviando os outros da igreja. Alguém já viu isso aí? Eu já vi. A pessoa só foi à igreja mesmo, porque ir até a Cristo ela nunca foi. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo, irmão, uma pessoa que teve realmente um encontro com Cristo, às vezes a pastora fala que eu preciso tomar cuidado, mas uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Cristo, irmão, eu duvido ela se afastar da presença. Irmão, não tem como. Por quê? Pedro falou isso aí, para quem eu irei, se só o Senhor tem palavra. Não, Pedro errou, Pedro pecou, negou Jesus, mas vê se ele saiu. Diferente de Judas. Então, a pastora às vezes fala, eu preciso tomar cuidado, mas eu não consigo entender. Uma pessoa que disse que teve um encontro com Jesus e daqui a pouco volta a usar droga de novo. Irmão, que encontro foi esse que a pessoa teve com Deus? E volta a se prostituir o seu corpo. Não sabe que esse aí é um dos piores pecados, aquele que prostitui o seu corpo? Irmão, que encontro foi esse? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram, desviaram a fé de alguns. Vamos lá. Todavia, o fundamento de Deus fica mole, né? Fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Deus conhece quem é quem. Embora não faça sempre, Ele sabe quem é quem. Não, esse aqui sim. Não, esse aqui é só uma aparência. É só um fogo de palha. Soprou, acabou. Irmãos. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra e outros para a desonra.
Dentro de uma casa há muitos vasos. Vasos de ouro, vasos de prata, vasos de barro e vasos de pau. Mas alguns são para honrar e outros para desonrar. Mas estão todos debaixo da mesma casa. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado. Lembra que Paulo falou? Seja preparado, apresenta-te como um obreiro aprovado, preparado para toda boa obra. Deus, durante muito tempo, irmãos, eu falava que Deus usava até quem estava com o vaso rachado. Mas será que era Deus que estava usando mesmo quem estava com o vaso rachado? Porque se a Bíblia diz que Deus usa vaso aprovado de honra para aquilo que é dele, como que Deus vai pegar uma pessoa que fuma, bebe? Deus pode. Pode. Aí eu acredito que em uma situação dessa, irmã Marília, Deus só vai usar uma pessoa que está com a vida toda torta, se a casa estiver mais torta do que quem está pregando. Porque quando a casa de Eli estava torta, quem Deus levantou? Samuel, uma criança. Eli fazendo vista grossa, os filhos, Ofni e Finéias, roubando das ofertas, da gordura, se prostituindo na porta do templo, se prostituindo, roubando aquilo que o povo dava como oferta, como sacrifício pelos seus pecados. Não, isso aqui é meu. Aí, não contente, roubando, se prostitui e desvia os outros ainda. Eu já vi casos desse jeito, irmão. De um jovenzinho vinha na igreja, e daqui a pouco começa a se deitar com uma, com outra, o irmão foi expulso. Ele não pode mais pisar o pé na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Culto de Santa Ceia, o irmão desceu para a casa do caseiro. Não pisa mais o pé na Assembleia de Deus do Belém. Desviou mais tanta gente. Então a gente precisa começar a abrir os nossos olhos para algumas coisas. Foge também desses desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com um coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor, não convém contender. Eu fiz isso muito tempo, viu, irmãos? Eu até falei para o Gabriel que eu tinha um costume de quando eu ia à igreja, e aí o pregador, quem estivesse falando, e eu via que tinha alguma coisa torta, eu já via, ficava encarando, ele, tá errado. Quando terminava o culto, eu falava, irmão, tá errado isso, e tá errado. Tá aqui, ó, mostro, contendendo com o irmão, envergonhando o irmão. Gente, precisa disso? Jesus conhece o que são seus. Se for uma coisa muito grave, de o irmão chegar aqui e pregar um monte de heresia, já cheguei e corrigi o irmão aqui por conta do horário. Irmão, festividade de homens. Se for uma coisa muito forte, irmão, aí sim, mas depois do culto de ensino tá tudo certo, a gente resolve isso aí. Resolve, irmão. Aí você vai ficar brigando. Como eu já vi irmão aqui dentro dessa igreja. Terminou o culto, o irmão abriu a Bíblia aqui no púlpito e falou assim, irmão, você falou isso, tá errado. Tá errado. Aí o irmão que pregou, tem a família dele que vem aqui. Como que a família dele vai vir aqui congregar depois? Brigou com o pai.
Pai, brigou com o pai do irmão. Porque eu falou um negócio errado, mas era uma coisa que dava para resolver. Ficou contendendo, isso aí não produz nada, tá lá, ó. Não adianta fazer essas coisas. E o servo do Senhor não convém contender. Irmão, depois a gente acerta, manda mensagem lá, ó, irmão, falou isso aqui errado, mas tá tudo bem. Já aconteceu isso aqui, a gente até conversou depois, não foi, Daniel? O irmão vinha aqui e inverteu um monte de coisa. Não, gente, vamos acertar isso aqui. O irmão falou isso aqui, estava errado, acabou. É meu amigo, tá errado, tá indo contra a Bíblia. Mas não precisou fazer escândalo. Não convém contender, mas ser manso, seja manso. Para com todos, apto para ensinar, sofredor. Vamos lá para terminar isso aqui. Olha só nesses 2 versos que ele vai dizer: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para que conhecem a verdade. Instruído. Quando você for ensinar alguém, seja manso. Às vezes, vamos dar um exemplo das crianças. Escreve aqui na linha, filha. Aí a criança escreve aqui e apaga. Eu falei para você escrever na linha. Olha, tá rindo aqui. Vocês estão entendendo? Ser manso. Gente, quando você for ensinar, você está ensinando algo que a pessoa não sabe. Nem todo mundo vai ser bom igual você e te acertar de primeira. Tem gente que vai demorar um pouco mais. Mas você precisa ter o quê? Mansidão. Uma vez eu fui tentar ensinar a pastora a dirigir carro, irmão. No negócio, ela já dirigia. Eu falei para ela, primeiro, ó, freio. Ela falou, não dá. Não, agora você acelera. Aí, irmão, aí causa um acidente. Misericórdia. Aqui tem um instrutor aqui. Levanta a mão aí, ó. Quem quiser aprender, ó. É instrutor, viu, gente? Tem que dar aula. Dar aula de carro e moto ou é só carro? Carro e moto. Cadê o pastor Gino? Ei, pastor Gino. Falou que caiu aquele dia, ó. Tem um instrutor aqui, ó. Então, gente, você fica nervoso quando está ensinando alguém? Nem pode, né? Mas a pessoa fica. Mas ela sabia dirigir? Está aprendendo. Gente, quando está aprendendo, está aprendendo. Não tem o que fazer. Se você ficar nervoso, aí é pior. Aí não sai nada. Mas vamos lá, viu? Depois termina isso aqui. Que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para que conheçam a verdade. Aí o último verso, e a gente termina aqui. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, e cuja vontade estão presos. Gente do céu. Paulo está dizendo, foge da aparência do mal, foge da prostituição. Eu tenho que dar anotado aqui, dizendo, foge, ele está dizendo, foge dos desejos, rejeita as questões loucas. Não é bom que você que é servo entre em contenda, mas você tem que ser manso, tem que ser apto, tem que saber ensinar com mansidão aquele que resiste, e Deus vai trazer o arrependimento. Porém, você precisa despertar, né? Porque se a gente está ensinando, mas o camarada continua se embolando no laço do inimigo, do passarinheiro lá de Satanás, igual Paulo está dizendo aqui, e torna-te a despertar desprendendo. Irmão, quando Paulo fala desprendendo, tem coisa que você tem que fazer. Você precisa deixar esse negócio de prostituição, de fornicação, você precisa deixar. Não é Deus vir aqui arrancar de você, não. Você tem que, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, tem coisa que Deus vai fazer, Ele vai te limpar, vai. A gente estava até falando, acho que com o irmão Nicola, no domingo, sobre... Foi, você falou com o seu genro lá? Sobre ter ou não poder de escolha, o livre-arbítrio. Irmão, isso aqui é um negócio muito complicado. Paulo está dizendo, você precisa despertar para se desprender.
Você precisa se desprender, não é Jesus, você. Jesus já fez a parte dele, agora você precisa fazer a sua. É questão de escolha. Se a gente for falar, quem aqui acredita que um cristão tem livre-arbítrio? Uma parte vai levantar, a outra não. Mas tudo é poder de escolha, irmão. Jesus vai dizer algo interessante, dizer, olha, entrai pela porta estreita. Uma coisa eu digo, entre pela porta. É bom que você entre por ela. Porque se você escolher a larga, é Jesus que vai escolher por você ou não? É você. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a gente precisa entender que todas essas coisas velhas precisam, igual o Martinho Lutero falou, né? Eu mal sabia que aquele miserável sabia nadar. Então assim, você precisa saber até onde você consegue. Se você está vendo que você vai pecar, irmão, foge disso aí. Se for preciso, quebre celular, irmão. Irmão, tem gente que fica presa no celular, pornografia. Gente. Casa de aposta. Tigrinho. Uma vez o Jorge disse que se ganhasse um tigrinho. Foi o Jorge que disse? Foi, né? Coloque de pé, irmão. Foi. Ele falou uma vez, não falou aqui, gente, se eu ganhar um tigrinho, eu vou comprar um terreno da igreja. Ok, irmão. Graças não ganhou até hoje, né, Jorge? Nem, irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Mas vocês estão entendendo? Às vezes é umas coisas assim tão simples, gente. É sério. É uma coisinha tão simples, mas vocês estão vendo como faz a diferença? Gente, é sério. A gente dá risada, mas é sério. São coisas simples. São coisas simples. Mas Jorge não faz. Jorge, você não joga mais não, né, Jorge? Jorge é uma benção, gente. Jorge é uma benção. Mas vocês entenderam o conteúdo? Isso aí a gente precisa começar a se ponderar, gente. Além de eu estar vendo, tem coisa que eu não vejo. Graças a Deus que eu não vejo, prefiro nem ver, irmãos. Mas você não consegue ocultar as coisas dos olhos de Deus. Você pode esconder de mim, irmão, você pode esconder do presidente da república, do papa, mas você não consegue esconder dos olhos de Deus. E diante de Deus naquele grande dia, você vai dar conta de tudo quanto você fez. E você vai receber o seu galardão, seja ele positivo ou seja negativo. É melhor que seja positivo. Eu espero ver vocês lá naquele grande dia. Saber que buscamos o ensinamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia e a hora que Jesus voltará, ninguém sabe. Daqui 20 segundos já é presente. E se Jesus voltar daqui 15 segundos? A gente nem termina esse culto aqui, mas a gente dá continuidade com ele lá no céu. Então, Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade. Todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. De quê, pastor? De ser diferente do que nós somos hoje. De ser melhor, de consertar. Aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. E Deus é galardoador em perdoar pecados. Então vem aqui, Jorge. Vem aqui, Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti, Pai querido, por esse ensino de hoje, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, ensina, meu Deus, aleluia, cada dia a nós mais, Pai querido, colocar em prática, Senhor Deus, aquilo, Pai querido, que é nos ensinado. Deus nos leve em paz e segurança, abençoa, Senhor Jesus, a nossa família, os nossos parentes e aqueles que estão à nossa volta. Que o seu nome seja glorificado e engrandecido para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Davi, vem prestar a bênção apostólica, Davi. Eita, Jorge de guerra. Esse Jorge é uma bênção, viu? Depois vocês vão ver a irmã Geni contar o testemunho do beiço caído. Quem aqui lembra do beiço caído? Só eu. Davi também lembra.
Gente, cara, onde vocês estavam no dia do berço caído? Estenda suas mãos em forma de recebimento. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações estejam conosco, não só hoje, mas para sempre. Todos que acreditam, digam amém.